Muito que provavelmente você já ouviu alguma mensagem, um sermão, em que o versículo em questão se inicia com a seguinte expressão: em verdade te digo, ou na verdade te digo. A expressão em verdade te digo aparece 25 vezes no Novo Testamento, sempre dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas apesar de ser utilizada apenas no Novo Testamento, a expressão em verdade te digo carrega um significado profético para a Igreja de Cristo, principalmente para os dias atuais, ou seja, uma revelação que vai para além da interpretação teológica. Ela representa a autoridade e a verdade das palavras de Jesus, demonstrando que ele falava com a máxima convicção e conhecimento divino. As declarações de Jesus que se iniciam com essa frase geralmente foram abordadas em temas cruciais para a salvação, assim como o novo nascimento, a vida eterna, o caminho para Deus e a natureza de Jesus como Messias. A expressão em verdade te digo é uma marca registrada dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, enfatizando a importância e a veracidade de suas palavras. Através dela, Jesus revela verdades essenciais sobre Deus, sobre Ele mesmo, o próprio Jesus, e também sobre a verdade do Espírito Santo. E é exatamente sobre este ponto que quero falar com vocês neste vídeo. A verdade do Pai, a verdade do Filho e a verdade do Espírito Santo. O primeiro ponto aqui se refere a um grande dilema das religiões, partindo da ideia de qual é o Deus verdadeiro, ou de onde viemos e para onde iremos. Mas Deus deixou em sua palavra o ponto de partida para esse entendimento e elucidação. O Deus Pai se revela como a verdade, o Pai Criador, o soberano. Em Isaías 49, versículo 9 e 10, diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Sou Deus e não há semelhante a mim. Desde a antiguidade anuncio que há de vir. Desde o princípio revelei as coisas ocultas. Não sou eu o Senhor, aquele que está contigo? E não há outro Deus senão eu? Neste versículo, Deus Pai se revela como o único Deus verdadeiro e eterno, que conhece o passado, presente e futuro. Ele é a fonte de toda a verdade e conhecimento, e fazendo uma ponte da verdade do Pai para a verdade do Filho, o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Neste versículo, o profeta Isaías profetiza sobre a vinda do Messias, ungido pelo Espírito Santo com 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, força, conhecimento e temor do Senhor. O Espírito Santo capacita o Messias e revela a verdade de Deus ao mundo. E essa revelação vem nos mostrar a verdade do Filho como Redentor e Messias. No Novo Testamento, em João 14,6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Neste versículo, Jesus Cristo, Filho de Deus, se identifica com a verdade. Ele é o caminho que nos leva ao Pai e à vida eterna. Através de Jesus, podemos conhecer a verdade de Deus e ter um relacionamento com Ele. E isso nos leva ao terceiro ponto: a verdade do Espírito Santo como consolador e guia. E isso está registrado em João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Neste versículo, Jesus promete aos seus discípulos que enviará o Espírito Santo, o Consolador, que os guiará a toda a verdade. E o Espírito Santo é a verdade em si mesmo. Ele revela a verdade aos seus servos, capacitando-os a compreendê-la e a vivê-la. E o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro,
a unidade da Trindade. Em Mateus 28:19, Jesus ordena aos seus discípulos que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, unindo os três em um só ato sacramental. Em 2 Coríntios 13:14, o apóstolo Paulo invoca a oração do Senhor Jesus, dizendo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, demonstrando a união das três pessoas divinas. Em 1 João 5,7, a passagem afirma: há três que dão testemunho do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E em segundo lugar, podemos entender a importância da Trindade. A doutrina da Trindade nos permite compreender Deus como um ser relacional, unido em amor e comunhão, e não como uma divindade solitária e impessoal. Por fim, a salvação em Jesus Cristo, a obra salvadora de Jesus como Filho de Deus encarnado, torna possível a reconciliação da humanidade com o Pai, evidenciando nos dias atuais a atuação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo capacita os crentes para viverem uma vida santa, guiando-os na verdade e na justiça. Então podemos concluir que a verdade do Pai, a verdade do Filho e a verdade do Espírito Santo é um mistério que nos convida à adoração e à reverência através da sua palavra viva, encapsulada pelo Espírito Santo da verdade. Podemos vislumbrar a riqueza dessa verdade divina que nos aproxima do amor infinito de Deus e nos guia nessa jornada rumo à eternidade com o Senhor Jesus.